Uniprime apresenta Bom Vivan Ano 19. Oferecimento. E Viva Florianópolis, SC 401, Shopping Casa e Design. KDS Engenharia, veja seu futuro imóvel através dos nossos olhos. Empório da Cozinha, Eletros Gourmet. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição aí na sua televisão. 2022, estamos celebrando 19 anos do nosso programa. Você pode acompanhar a nossa história através dos nossos canais digitais, tanto no YouTube como também no Facebook. É só apontar aí a câmera do seu celular e acompanhar a nossa trajetória, que também está online. Gente, ele nasceu em Florianópolis e cresceu no bairro Dona Adélia, em São José, entre a roça e a cidade. O seu sonho é com um mundo onde, independente de gênero, orientação sexual, idade, etnia ou condição física, as pessoas tenham dignidade. Engenheiro agrônomo, ingressou na política em 2016, onde se elegeu vereador em Florianópolis. Durante o seu mandato, abraçou as bandeiras da juventude, ecologia, cultura e justiça social. Nas últimas eleições, obteve mais de 40 mil votos e conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O nosso entrevistado de hoje é o vereador de Floripa, eleito deputado, Marcos José de Abreu, o famoso e queridíssimo Marquito. Tudo bem? Tudo bom, Léo. Prazer te ter aqui. Primeira coisa, quando eu li aqui Marcos José de Abreu, a sua esposa quando tá braba e a sua mãe quando queria te dar uma bronca, né? Porque na cidade pouca gente conhece. Sim, pouca gente. A mãe nem fala Marco, ela fala Marco. Marco. Quando é Marco, o bicho já pega, né, cara? Mas sim, na verdade, algumas pessoas me conhecem por Marcos, mas são poucas. Assim, Marquito foi um apelido que pegou muito e hoje é muito popularmente conhecido como Marquito, né? Cara, engenheiro agrônomo, se transformou numa maior votação em Florianópolis. Como é que você foi parar na política? A política que veio até você ou você que foi até a política? Então, acho que a política sempre está na nossa vida, né? É uma coisa que permeia. Eu acho que a política institucional, partidária, aí é um passo que a gente vai ao encontro disso e toma uma posição, né? Eu, quanto profissional, engenheiro agrônomo, sempre atuei muito nesse caminho, assim, da questão social, ambiental, a questão da alimentação. Então, eu trabalhei quase 10 anos como engenheiro agrônomo numa organização não governamental, no CEPAGRO, que trabalhei como extensionista rural com agricultores no interior, com agricultura urbana, com gestão de resíduos, com políticas de segurança alimentar. E tudo isso foi me dando uma condição e uma popularidade suficiente para entender a necessidade de ocupar o espaço institucional da política, né? Também quando fiz agronomia ou em outros espaços mesmo até comunitários, eu sempre tive um envolvimento um pouco mais próximo da estrutura, por exemplo, do movimento estudantil, né, com o centro acadêmico, com o Diretório Central de Estudantes, né, o DCE. Então, tudo isso foi formando, mas nunca foi uma coisa assim, um projeto, entende? Vou fazer isso para alcançar aquilo. Tanto é que eu só fui ser candidato em 2016 a primeira vez e acabei sendo eleito, né, como o segundo mais votado, inclusive, da cidade, né? Quando a gente fala de política, principalmente no momento que a gente vive no Brasil, a gente hoje vive um país dividido entre direita e esquerda. Quando é que você percebeu que você era um cara de esquerda de essência? Sim, eu acho que eu percebi porque, primeiro, de onde eu venho e me reconhecendo enquanto oriundo da classe trabalhadora, um pai que é pedreiro, uma mãe que é cozinheira, sempre estudando em escola pública, sempre convivendo mais nas periferias das cidades, né? Eu sempre me reconheci ali, sempre identifiquei as injustiças sociais. E me reconheci numa posição à esquerda, entendendo que eram partidos que tinham como luta e bandeira principal a questão de garantir a justiça, né? Justiça social, e depois fui aprendendo sobre justiça ambiental. E a partir daí eu sempre me identifiquei com quadros e com figuras políticas desse campo, né? Que tinham como prioridade na sua atuação político-partidária, institucional, diminuir as injustiças sociais e também garantir direitos. Então, aquilo foi me deixando, inclusive a minha prática enquanto profissional, minha prática enquanto ativista, ia nesse sentido, né? Então, foi muito natural para mim me filiar pela primeira vez na minha vida ao PSOL, que é o partido a qual eu estou até hoje, né?
identificando figuras importantes que passaram por esse partido ou que construíram esse partido numa condição de assumir uma pauta à esquerda, tendo no horizonte mesmo, né? Hoje a gente fala, o meu horizonte é o ecossocialismo, só que ele é um horizonte, não é que a gente vive num sistema capitalista que é constituído sobre essas contradições, mas é importante a gente ter um projeto de sociedade que tu olhe para ele para caminhar naquele sentido, né? O capitalismo chega a te agredir, te incomodar? Então, eu acho que ele, na minha concepção, ele produz um monte de contradições, né? Porque a gente nunca pega na mão e nunca assume aquilo que produz de negativo do capitalismo, vamos dizer assim. A gente nunca admite que o acúmulo de riquezas e que a concentração de riquezas ela gera do outro lado uma série de injustiças, que é deixar dessas riquezas estarem sendo distribuídas de forma igualitária. Como a gente caminha para uma sociedade assim, sendo que tudo está constituído para disputa, para individualidade, para tu ser o melhor diante de todos, né? Então, a gente trata disso a partir de mecanismos de garantia de direitos. Então, vamos tentar, pelo menos, encontrar condições e soluções para mitigar ou para encontrar esses caminhos, né? E quando a gente olha assim o ecossocialismo, é entendendo assim, poxa, hoje as questões ecológicas elas estão muito pontuadas, né? A gente está aqui sendo entrevistado numa semana em que teve um problema gravíssimo na cidade, das fortes chuvas, né? E essas chuvas elas afetaram diretamente, especialmente as pessoas mais pobres da cidade. Quem mora em casas mais precárias, quem mora em áreas mais baixas, quem não tem muita condição, e que numa ação dessa, de um evento extremo, que é consequência muitas vezes da degradação ambiental que a gente está levando no sistema, né, o modelo que a gente está reproduzindo, a gente vê que quem sofre mais são esses pobres. E pior, eles perdem somente aquilo que eles têm. Então, às vezes, a gente acompanha agora uma série de tentativas de ações solidárias, né, para recuperar colchão, recuperar cama, recuperar uma geladeira, um fogão, que é o básico, né? Então, eu olho assim e falo, poxa, por isso que meu horizonte é o ecossocialismo. É garantir que a gente tenha igualdade social, que a gente tenha mecanismos de que todo mundo pode viver bem, adequadamente, e que isso vai trazer uma condição ecológica também, ou a condição ecológica também vai trazer essa igualdade, né? Entendendo que se a gente aprofundar no individualismo, na concentração de renda, a gente vai deixar muita gente para trás nesse processo, né? Quando a gente fala de política e quando a gente fala de filosofia de vida, existem duas linhas, né? A teoria e a prática. E você demonstra muito que a sua teoria caminha em paralelo, em conjunto com a prática. A sua casa foi você que planejou, criou e executou com as mãos mesmo. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Sim. Que foi muito interessante. Eu acho que isso marca muito a minha posição, né, Léo? Que é essa coisa de falar daquilo que vive, né? Isso é bem raro também, assim. Muitas vezes a gente encontra muito dos políticos, dos diferentes campos, que tem é isso, né? Tem um discurso, mas tem uma prática totalmente contraditória daquele discurso, né, cara? E você naturalmente também convive com pessoas assim, que tem um discurso... Claro. Isso faz parte dessas contradições que a gente está vivendo mesmo, né? Mas a gente busca alguns caminhos, assim, como tu falou, eu comprei meu terreno, trabalhando na praia, fazendo tatuagem de rena, construí uma casa, depois ampliei, comprei mais 2 lotes, onde é a casa que eu moro hoje com a minha família, e que é isso, é uma casa com materiais de recuperação. Parte da minha casa era a casa dos meus avós, que foi demolida lá em São José, então o assoalho, parte das paredes, tem telhado verde, banheiro seco, saneamento ecológico. Banheiro seco aqui, obviamente que não tem água ou que é uma água reduzida? Que não tem água e que a gente faz compostagem das fezes humanas e trata a urina através do tratamento com plantas. É uma técnica que hoje ela é usada em muitos países, é uma técnica altamente adequada para um modelo de saneamento ecológico, né? E que eu vivo há 20 anos assim. E gosto de viver assim. Isso me conecta com aquilo que eu apresento para o mundo. Então, quando eu apresento um projeto de lei lá na Câmara, ou quando eu vou numa audiência pública defender um modelo de saneamento ecológico descentralizado, não estou falando aquilo só para marcar posição. Eu estou falando aquilo porque eu acredito de verdade
que é uma solução adequada, entendeu? Como é que é a relação? Você tem 3 filhos, né? Quais são as idades deles? A Maia tem 8, o Peri tem 6 e o Caetano tem 2. A escola é um momento onde existe uma socialização e que os seus filhos, que são criados nesse universo, têm contato com os filhos de outros universos, de outras atmosferas. Quando existe esse assunto que os amigos frequentam e perguntam, a descarga não tá... Você nota essa descoberta já nas novas gerações também? Sim, a gente inicialmente, quando a Maia entrou ali com 3, 4 anos, a gente constituiu com um grupo de amigos uma cooperativa escolar, que era o Alecrim. E aí a gente andou e depois veio a fase de obrigatoriedade, ou a gente se formalizava como uma cooperativa ou não. Hoje as crianças estudam na escola municipal do bairro, né, que é a José Amaro Cordeiro, que fica a menos de 500 metros de casa. Então, os amigos da escola, da Maia e do Peri, são os amigos do bairro. Então a Maia pula um muro, vai para outra servidão, volta, eles vão de bicicleta, voltam. Então não causa tanto esse estranhamento, porque... eu percebo que as minhas crianças já tratam disso como uma naturalidade, né? E os amigos que vivem ali já são amigos que têm uma certa relação com aquela forma de viver, porque a gente também, a minha casa virou um lugar que muita gente vai visitar só para saber como é que é, e muita gente vai lá visitar para se inspirar para fazer na sua casa, né? Então o que eu observo muito na Maia é explicando. Até semana agora, na quinta-feira, eu estava viajando numa atividade fora e a Maia fez um trabalho sobre a questão da contaminação do mar, né? E aí apareceu elementos ali da reciclagem, apareceu elementos importantes e tu percebe que tem ali uma coisa que é um aprendizado natural, sabe? Então acho que isso também me realiza muito, porque eu não forço a barra, não é uma coisa assim, tem que ser assim, não é uma coisa... Quando você começa a descrever esse universo, naturalmente, eu que sou manezinho da ilha, para quem não é de Santa Catarina, para quem não é de Floripa, que está nos assistindo em todo o estado, o universo do sul da ilha, que é onde você... Ele é um universo muito, muito peculiar, assim como é o da Lagoa, assim como é o centro de Florianópolis, como é do continente e o norte da ilha. Quando você esteve no norte da ilha, agora há pouco tempo atrás, no aniversário do Tomás, eu lembro que você chegou, olhou e falou assim, como aqui é diferente da onde eu vivo, parecia que você tinha passado ultrapassado uma fronteira. Florianópolis tem esses espaços, esses multi-espaços que são diferentes. E aí, que você, como vereador, como é que lida com isso? Aquilo que você vivencia no sul da ilha, daria para transportar isso para outras comunidades, outros lugares, ou cada um realmente tem que entender e ser respeitado? Olha, eu tenho uma visão que eu acho que a gente tem territorialidades, né? E eu acredito que a gente precisa ter essas características. Não pode transformar toda a ilha numa coisa homogênea. Eu acho que o sul da ilha precisava ter um modelo de desenvolvimento baseado naquelas características que o sul da ilha tem. Eu, por exemplo, não consigo imaginar uma casa em Jurerê tendo tratamento a seco no banheiro, por exemplo. Então, mas assim, eu acho também, inclusive na minha prática política, enquanto ativista, eu não levo essa prática como uma prática para todo mundo. Eu acho que é uma das soluções, dentro de um conjunto de outras soluções que inclusive tem tecnologias, como tem países como a França, que 80% do tratamento do esgotamento sanitário na França é sistemas descentralizados por wetlands, que são jardins filtrantes, que é maravilhoso, entendeu? E que isso cabe em realidades. Eu acho, e eu não sou hipócrita e também tenho uma consciência muito grande de que eu não quero que isso seja a solução para todo mundo e enfiar a goela abaixo esse tipo de solução, muito pelo contrário. E falando de Jurerê Internacional, não é porque a gente defende aqui que nós temos eu tenho um vínculo emocional com o Jurerê e também comercial, por eles estarem com a gente há muitos anos, junto com o Imperatriz, o nosso cliente mais antigo. Eu não posso falar com propriedade, mas eu sei que o sistema todo de esgoto e saneamento de Jurerê Internacional foi muito bem planejado, inclusive com sistema vácuo, tem tratamento próprio, tem água própria. Se cada universo da cidade, do nosso estado e do nosso país tivesse os seus próprios cuidados, com certeza o meio ambiente teria muito melhor soluções para o que a gente vive hoje, né? Hoje a questão do saneamento, do tratamento do esgotamento sanitário, ela é central para Florianópolis. Se a gente falhar nos próximos 5, 10 anos aqui, a gente vai acabar com o potencial dessa cidade, a gente sabe disso. Em Jurerê tem um sistema próprio, o loteamento fez um sistema próprio de abastecimento de água e de tratamento de esgoto, né? A gente defende um modelo descentralizado, mas defende também a universalização desse serviço, do saneamento, né? Então, aí existe um exemplo a ser seguido, que a gente poderia ter. Por que hoje os condomínios, loteamentos, para serem
legalizados não teriam que ter o seu próprio tratamento de esgoto, por exemplo? Porque a gente não cria mecanismos que dê essa condição, né? Que garanta que a gente tenha um sistema que garanta a universalização, que todo mundo tenha esse direito, mas que também os empreendedores contribuam em partes com esse processo, que é garantir saneamento e tratamento de esgotamento adequado e garantir abastecimento de água adequado. Hoje, a gente viu, estourou a barra do Rio do Brás, que foi diretamente em Canasvieiras, e a gente viu o problema que é isso, gente. É inaceitável esse mundo. Outro péssimo exemplo foi o da Lagoa da Conceição. A Lagoa da Conceição, o rompimento da Lagoa de Evapotranspiração, que foi toneladas e toneladas de resíduos para dentro da lagoa, que matou parte da lagoa, é inaceitável que a gente esteja vivendo nessa condição. Imagina um santuário que é a Lagoa da Conceição passar por isso. Por que a gente não tem pequenos sistemas descentralizados na Barra da Lagoa, na Joaquina, no Centrinho da Lagoa, no Canto dos Araçás, no Canto da Lagoa? É possível fazer esse tipo de modelo. Só que isso a gente vai precisar avançar. E a sociedade tem que exigir, sabe? E tem uma coisa do saneamento que é um problema assim, perto da minha casa não. Tem até uma expressão em inglês. É o mesmo problema dos presídios, né? Ninguém quer esse tipo de equipamento, tratamento de esgoto, tratamento de resíduos e presídios. Mas todo mundo força a barra e culpa o Estado por não prestar esse tipo de serviço. Agora, a gente tem soluções e as soluções para Florianópolis na característica que nós temos hoje, que é uma característica insular, onde 97,3% do território da cidade é uma ilha, são sistemas descentralizados, não tenho dúvida sobre isso. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto quase pronta, em construção, lá no Rio Tavares, a ETE do Rio Tavares, que é um tratamento terciário, e ela tem um dilema que não pode nem lançar no Rio Tavares, porque tem baixíssima vazão, e olha, imagina, o Rio Tavares extravasou agora, foi para todas as casas, e nem lançar no mar, porque é uma ideia que já foi abandonada por muitos países. Por que a gente não faz um grande jardim filtrante no entorno do aeroporto, como temos em vários lugares do mundo, para lançar esse efluente tratado? Ele passa pelas plantas, num sistema de absorção das plantas, e depois ele é lançado novamente num corpo hídrico totalmente tratado. Hoje no nosso Bom Vivan a gente tem o prazer de conversar com o Marquito, dono de mais de 28 mil votos só aqui na cidade de Florianópolis. Foi eleito como deputado estadual nessas últimas eleições com mais de 40 mil votos. Ele que atualmente é vereador, se intitula como Vereamor. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse lado amoroso do nosso Marquito. O nosso Bom Vivan tem oferecimento da loja Harmonize, situada no Beira-Mar Office, uma loja incrível que oferece todos os produtos que estão aqui compondo o cenário do nosso Bom Vivan, e também da Ox Seguradora. Oxigênio, um dos elementos essenciais à vida. E assim como respirar, se sentir seguro é primordial. Essa é a essência da Oxi. Oferecer segurança para que você possa viver da melhor maneira possível. Assim, você poderá respirar aliviado a cada passo. E você, quer investir com segurança e rentabilidade? Invista na Uniprime. Com as opções de aplicações da Uniprime, você investe, poupa e realiza. Aproveite a alta da Selic e aumente o seu rendimento. O seu dinheiro vale muito mais na Uniprime. Fale com os nossos gerentes. Invista no seu futuro. A Uniprime é diferente, é cooperativa, é para você crescer. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Você está assistindo Bom Vivan com Léo Coelho. Oferecimento Imperatriz Gourmet, aqui sabor é viver. Arquitetura do sono, dormir bem somos especialistas. Kia Power Imports, o poder de surpreender. A cada 4 anos, algo especial acontece, onde bilhões viram técnicos do dia para a noite. E lembramos que o futebol é muito mais do que um esporte. É um movimento.
que nos faz acreditar que todos nós somos capazes de grandes coisas. Inspiração vive em cada um de nós. Kia, movement that inspires. Muito bem, hoje estamos recebendo o Marco José de Abreu, ele que tem 42 anos, é vereador desde o ano de 2016 e em 2022 fez uma votação expressiva tanto em Florianópolis como em todo o estado. Marquito, é natural que qualquer ser humano às vezes queira escolher o caminho mais fácil e encurtar o caminho sempre pode ser um grande problema e um grande perigo. Você está numa legenda chamada PSOL. Para se eleger como deputado, você sabia que precisava de uma grande votação junto com toda a sua legenda. Era muito mais fácil mudar de partido e ir, por exemplo, para o PT, que esse ano foi a bola da vez novamente. Mesmo assim, em Santa Catarina sofrendo muita resistência. Por que você se manteve no PSOL? Então, assim, eu me sinto muito confortável no PSOL e, obviamente, eu tenho uma relação, inclusive, muitos eleitores do PT e de outros partidos de esquerda que reconhecem no nosso trabalho um compromisso, uma responsabilidade, né? Mas naquele momento, e nesse momento em que eu vivo, eu tenho uma total consciência de que é um partido que acolhe aquelas propostas que a gente vem construindo. E o PSOL deu um passo, inclusive. Hoje a gente é federado com a Rede de Sustentabilidade. A federação é um instrumento legal da nova legislação eleitoral que garante que o PSOL e a rede eles têm um estatuto que tem um compromisso de 4 anos, que foi firmado nesse ano 2022, que vai até 2026, né? E nessa federação também eu me encontrei, porque hoje a rede, né, com figuras como o Randolph, como a própria Marina, também me trazem muita segurança desse lugar do qual a gente está caminhando, né? O PSOL ele é formado por várias correntes internas, setoriais, que discutem temas, né? Tem muitos quadros no cenário nacional que eu tenho uma relação e uma troca muito presente, como o próprio Guilherme Boulos, a própria Talíria, o Freixo, quando era do PSOL, a gente tinha um debate, um diálogo muito, muito presente, né? E tudo isso também me faz ter um conforto ali naquele espaço. Aqui em Santa Catarina, a juventude, e em Florianópolis especialmente, né, o PSOL ele tem um desempenho eleitoral há alguns anos superior ao próprio PT. E é muito movido à juventude. E essa minha eleição 2022 agora, eu sinto assim que o grande passo que nós demos foi de organizar e de assumir a pauta das juventudes. Então, assim, foi o diferencial, inclusive, na minha concepção, foi o diferencial eleitoral desse ano. Foram mais de 2 milhões de novos eleitores e eleitoras da juventude, pessoas que não precisavam nem votar, que tiraram o título, muitas delas, né? E que quiseram participar desse momento democrático do país. E eu tenho certeza, assim, pelo que eu vejo, muita gente fala assim, Marquito, adultos assim, um pouco mais velhos, né? Eu não votei em ti, mas o meu filho, a minha filha votou. Então, eu percebo que a gente conseguiu ocupar um espaço importante, que é representar essa juventude que vem com sonhos, que não quer estacionar agora, que está pensando e preocupada com o futuro. Então, essa pauta ambiental, essa pauta social, esse compromisso com a vida mesmo, sabe? Eu acho que trouxe esse passo. Então, eu me sinto confortável no PSOL, eu acho que tem um caminho muito longo ainda a percorrer. Agora, a primeira vez que o PSOL elege um deputado estadual, né, a partir do processo eleitoral, alguns, no seu decorrer, mudaram de partido e terminaram mandatos como PSOL. E acredito que muita juventude, muita gente de outros municípios, né, que é um problema do PSOL que está muito concentrado em Florianópolis. Agora, com o trabalho na LESC, a gente vai ter também essa tarefa de ajudar a compor, a organizar o partido em alguns municípios, né? Então,
estou bem confortável e bem feliz nesse lugar, né? Você está assistindo o nosso Bom Vivan, que tem oferecimento da Escritolândia. A Escritolândia está com uma loja linda. Da Ponta da Agulha, a melhor costela de Santa Catarina. São 4 endereços, SC401, Rio Tavares, centro de Florianópolis, na Alves de Brito, e também na cidade de Balneário Camboriú. E da Claro, além do Super Imperatriz. Quer economizar? Então vem primeiro no Imperatriz. Chegou o final de semana imperdível Imperatriz. Confira! Leite longa vida 1 litro, a partir de R$ 2,99 no Clube Super Imperatriz. Peito de frango sublime quilo, R$ 11,99. Contra filé ou maminha vaca quilo, a partir de R$ 33,99. Óleo de soja Coamo, 900 ml, R$ 6,99. Papel higiênico Mili, leve 16, pague 15, R$ 14,90. Final de semana imperdível Imperatriz. São 2 dias de super ofertas para você economizar. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Você está assistindo Bom Vivan com Léo Coelho. Oferecimento. Oxi Seguradora. Essencial é estar seguro. Harmonize Home Decor. Avenida Mauro Ramos, Beira-Mar Office, Florianópolis. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Perfect Skin by Isa Bianchi. Que luxo! Estamos quase encerrando o nosso Bom Vivan de hoje, conversando com o Marquito, vereador em Florianópolis, eleito esse ano deputado estadual. Você acabou de chegar de uma semana, foi muito intensa, né? Com chuvas, problemas gravíssimos, mas você também passou mais de 24 horas em Brasília, acompanhando essa movimentação de transição do governo federal, que é uma outra esfera, é um outro universo, mas você estava lá junto com a Marina Silva, com a Bela Gil. O que você sentiu? O que você... Podia contar uma novidadezinha assim, que ninguém sabe aqui pra gente, né? Não, o que eu sinto, assim, esse momento de transição de governo e de estar o governo Lula fazendo uma estrutura de transição, né? Porque esse governo de transição ele foi instituído por lei em final de 2002, mas esse ano tomou um corpo muito grande, assim, a gente nunca tinha visto isso, né? Eu acho que é uma coisa que é bem interessante e foi distribuído por grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho estão nas pastas, que são ministérios, mas também em estruturas que podem virar ministérios, como, por exemplo, o desenvolvimento agrário, que é uma possibilidade de um Ministério da Agricultura Familiar e Alimentação Saudável, né? Como o grupo de trabalho dos povos originários, que pode virar o Ministério da População Indígena ou da População Originária. Você, como um administrador, não se preocupa com o tamanho da máquina enchendo? Não é importante também ter um limite? Então, eu acho que a gente vive num país que ele é multidiverso e muito grande, assim, com muita peculiaridade, assim, do ponto de vista da sua estrutura territorial. E isso também exige da gente ter características e garantir estrutura de Estado que chegue na ponta. A minha preocupação não é com o número de ministérios, a minha preocupação é com mecanismos de que essas políticas realmente cheguem na realização da vida das pessoas, né? E se para isso organizar administrativamente de forma mais adequada, através de ministérios setoriais que tratem disso, eu acho que é mais adequado do que poucos ministérios, mas que a política não sai de lá, de Brasília, e não chega na ponta para ser atendido. Por exemplo, o Ministério dos Povos Originários, ele é uma necessidade hoje. O Brasil pode se destacar mundialmente se realmente criar uma política de atenção às etnias que ainda resistem desde 1500 nesse país, né? Você está falando de resistência. Desde o final do segundo turno, a gente vê algumas manifestações de resistência. Aqui em Santa Catarina foram muitas. Quando você visitou agora Brasília, você sentiu esse termo, essa palavra resistência nesse processo de transição? Então, no processo de transição eu acompanhei o Grupo de Trabalho do Desenvolvimento Agrário, o Grupo de Trabalho do Meio Ambiente, o Grupo de Trabalho dos Povos Originários, e o Grupo de Trabalho da Agricultura e o Grupo de Trabalho das Cidades. O que a gente mais percebe é um problema gravíssimo, Léo, que é o quanto que as políticas públicas foram desestruturadas e o quanto que a gente não tem orçamento
para a realização das políticas públicas. Eu acho que é o grande desafio do novo governo, é conseguir garantir uma condição orçamentária e uma condição do diálogo com o Poder Legislativo para realizar aquilo que precisa ser realizado, que é chegar a política pública na ponta da população e reconstruir alguns mecanismos e instrumentos de que as pessoas consigam acessar e ter o Estado como um responsável para garantir basicamente a alimentação ou moradia ou acesso à educação e à saúde. Agora, o que eu observo é que vai ter muita resistência, obviamente. Aqui em Santa Catarina a gente vê muito isso. Mas ao mesmo tempo também que se organiza um governo e que as coisas andam, as pessoas vão perceber que no dia a dia elas vão estar sendo também atendidas por aqueles programas e por aquelas políticas públicas, né? Agora, é assustador o que a gente tem visto do ponto de vista do orçamento, né? É um problemão, porque a gente tem uma dívida que se acumulou nesses últimos anos, a gente teve um descontrole sobre mecanismos de transparência e de uso do recurso público, e agora vem o esforço de recompor isso a partir de uma política mais ampla, né? Eu fiquei muito feliz porque encontrei pessoas muito qualificadas fazendo os trabalhos. Também estive lá. Tem já um empenho do atual governo, os servidores que estão nos ministérios indo fazer o relato, dando um raio-x de como estão os desdobramentos das políticas públicas, né? E vendo figuras assim, que é uma retomada, uma tentativa de uma retomada de um país que precisa ter uma industrialização, precisa ter um nacionalismo industrial forte, precisa ser descentralizado. Vou dar um exemplo, eu trabalho muito com agroecologia, né? A gente tem aí a possibilidade de um PL chamado PL Pacote de Venenos, que é uma liberação geral de agrotóxicos no Brasil, já é muito liberado. Mas nós temos também um PL tramitando na Câmara Federal, que é dos bioinsumos. Hoje nós temos mais de 400 produtos biológicos para a agricultura, que são de baixo impacto, ou quase não tem impacto ambiental. E desses produtos, 80% são pequenas indústrias brasileiras, cara. Então, assim, por que a gente não pensa numa transição de 20 anos de insumos para a agricultura, onde todo mundo vai se dar bem? Aqui em Florianópolis tem acontecido isso. O pessoal da maricultura lá do sul da ilha está produzindo algas, macroalgas, que está produzindo biofertilizante e indo para a produção de soja no Mato Grosso. Então, não é um insumo vindo de síntese de petróleo ou vindo lá da Rússia ou da Ucrânia, mas é um insumo produzido na própria região e desenvolvendo um setor industrial que poderia ser de muito sucesso para o Brasil. Então, o que eu realmente percebo é que a gente tem condições hoje de apontar uma nova retomada econômica a partir também dessa visão que a gente falou, né? Do ecossocialismo, da visão ecológica, da visão social de distribuição de renda, né? Hoje no nosso Bom Vivan a gente tem o prazer de conversar com o Marquito, vereador em Florianópolis, eleito deputado estadual na última eleição, assume no dia 1º de fevereiro? 1º de fevereiro. O terno já está pronto? Tu lançou uma nota, né? Tem um terno ecológico e sustentável, a grande Aldalice Style, que é a neguinha, que ela produz roupas africanas, ela está produzindo um material especial que tu vai lançar em primeira ponta. Diria o Manezinho, vai estar exibido esse dia 2. Bom, a gente vai pegar o carro daqui a Power Imports, vamos até a Perfect Skin by Isa Bianchi para a gente saber as novidades para você estar alinhado e bonito neste verão de 2023. Quer você seja experiente ou recém-chegado, durante a Copa do Mundo FIFA, todos nós somos capazes de grandes coisas. Inspiração vive em cada um de nós. Kia, movement that inspires. Olá pessoal, eu sou a doutora Bianca Bragalha, eu sou médica e eu estou atendendo aqui na clínica Perfect Skin by Isa Bianchi. Eu sou formada há 8 anos e tenho 6 anos de experiência na área da dermatologia e medicina estética. A clínica Perfect Skin tem um conceito que é muito legal, gente, de unir a arte com a medicina. Então a gente não vê o nosso paciente somente como alguém que a gente vai fazer um procedimento. A gente vai ver o paciente como um todo e sempre buscando a harmonia de uma maneira muito natural, com resultados maravilhosos para os nossos pacientes. Aqui na clínica nós vamos oferecer para vocês todos os tratamentos mais modernos, desde tecnologias a injetáveis, e sempre buscando um resultado muito natural e harmônico para os nossos pacientes.
Se você quer saber um pouquinho mais sobre como rejuvenescer de uma maneira muito natural e harmônica, venha conhecer a clínica que estaremos aqui esperando vocês. Praticamente encerrando o nosso programa de hoje, conversamos com o Marquito. Marquito, próximo sábado, dia 10, seu aniversário é dia 6, terça-feira, é isso? Isso. Mas você vai festejar com uma grande festa e também com uma feira, né? Que já está na 3ª edição, no sábado, no centro de Florianópolis. O que vai rolar nessa festa junto com a feira? O que vai rolar na feira junto com a festa? Então, a ideia é assim, durante a campanha a gente fez 2 feiras agroecológicas que é assim, ó, são muitas pessoas que têm seus pequenos empreendimentos aqui na cidade, de alimentação, de artesanato, de vestuário, né? E que são próximas da gente, que muito é com essa pegada ambiental, social, né? E a gente vai fazer essa feira ali na Vitor Meirelles, no Nunes Machado, ali na região do centro-leste. Vai ter também a roda de choro, de samba, que já acontece tradicionalmente nos sábados ali. Vai ter um cubinho? Vai ter uma cervejinha, um cubinha, vai ter uma caipirinha, vai ter tudo lá. Tá todo mundo convidado, vai ser durante a tarde e a noite, ali na Vitor Meirelles, na Nunes Machado, então todo mundo convidado. Se você não assistiu a nossa entrevista por inteiro, desde que você chegou em casa, que ligou aqui na TVBV, ou provavelmente, com certeza, a gente gravou muito mais do que os 30 minutos, então aí eu te convido para assistir na íntegra esse bate-papo com o Marquito nos nossos canais digitais, no YouTube e no Facebook, estão aqui, é só você apontar o seu smartphone. Marquito, a última pergunta, cara, você teve mais de 70 mil votos. Melhor, 70 mil votos foram o pessoal. O pessoal fez 84 mil, 84 eu fiz mil. 40 mil. Você fez 40 mil. Desses 40 mil, mais de 28 mil foram em Florianópolis. Você foi o último vereador mais votado nas eleições. O próximo desafio é ser candidato a prefeito de Florianópolis? Essa pergunta sempre está colocada, né? Léo, eu tenho me Pelo sorriso, pelo amor que você diz que tem pela cidade, é o óbvio, é o caminho. Não, é o caminho. Eu acho que eu tenho muita disposição para isso, né? Eu também quero fazer um bom mandato estadual na Assembleia Legislativa, é um espaço importante, é histórico essa nossa entrada lá. Tem muita política ligada à questão ambiental, social, da juventude que a gente quer construir na Assembleia Legislativa, mas obviamente eu também vejo que é uma grande oportunidade a próxima eleição em 2024 na cidade, né? Se a gente reunir condições adequadas para isso, eu já me coloquei, falei para o próprio partido que eu tenho essa disposição. Tenho feito conversas com alguns setores políticos, partidários da sociedade também nesse sentido, mas também não vou ficar forçando a barra, né, nesse momento, né? Eu espero de verdade que, para além disso, a gente consiga imprimir e que o governo federal faça um bom mandato também. A gente espera de verdade, a gente espera que isso aconteça, que a gente retome as questões ligadas à saúde, ao meio ambiente, à educação no país, né? E se essa tarefa vir até mim, eu vou assumir ela com muito carinho, muito cuidado, conversando com a cidade. O fato de você ser candidato a prefeito de Florianópolis, uma cidade que tem muitos barões da política, te assusta? É a hora de conversar e bater de frente, de conversar ou de bater de frente? Você autoanalisa isso na hora que vai dormir, por exemplo? Eu acho, tu tem razão, tu é um cara que tem a leitura política, porque tu circula muito. Não é coisa simples assim, eu sei o tamanho do desafio, né? A gente viu a última eleição aí, nomes de famílias que não conseguiram se eleger, nomes históricos, né? Aqui da cidade que não conseguiram eleger. A gente vê que tem uma mudança acontecendo no campo político, né? Essa eleição foi muito polarizada, Léo, então ficou muito definido em que lugar, e na cidade de Florianópolis ficou muito dividido, né? Então isso também já é um prenúncio, assim, do ponto de vista de que nesse lugar onde eu estou hoje, num partido de esquerda, numa posição onde Florianópolis ficou altamente dividido, vai ter uma grande janela de oportunidade. E a gente pode, inclusive, imprimir um governo em Florianópolis que tenha essa cara, assim, mais jovem, que pense na questão ambiental. O último prefeito do lado esquerdo de Florianópolis foi o Sérgio Grando. Foi o Sérgio Grando. O último e único, praticamente, o último, né? E único. Uhum. E a gente percebe, a gente sente assim, que tem um momento que isso pode acontecer. Que partido era o Grando? Ele era o antigo PPS, né? PPS, se eu não me engano.
mas o Afrânio era do PT, que era o vice dele, né? O Afrânio foi o vice dele. E depois nunca mais, assim, então... E eu acho assim... Tá falando da Fran, mas aproveitar para mandar um beijo para a Fran. A Fran outro dia brigou comigo, eu briguei com ele na rede social outro dia. Foi por causa de uma chuva de anos atrás. Beijo, Fran. Aqui também tem amor, viu? E assim, eu acho que também tenho um diálogo assim com o campo, vamos dizer assim, mais da direita também da cidade. Não é um problema isso. Muitas pessoas da direita votaram em mim, porque têm um compromisso. Eles percebem o compromisso que eu tenho assim, com a minha forma de fazer, a responsabilidade, a transparência, né? Então, Léo, eu tenho disposição, tenho vontade. Agora também não vai ser uma coisa que eu vou ficar tendo que disputar a soco, E política é time, né? Se é o momento de ir, é o momento de ir. Se é o momento de recuar, às vezes tem que recuar. É isso. Né? Bom te conhecer mais. Obrigado. Feliz aniversário, parabéns aí. Te espero lá na nossa festa. Tomar um cubinha. Tá feito o convite. Vem aí o Jornal da Band. Forte abraço para você que quer rever. Aponte aí o seu telefone para acompanhar a história do nosso Bom Vivan. Hoje conversamos com Marco José de Abreu, o famoso Marquito, eleito deputado estadual. Forte abraço, aproveite bem seu fim de semana. Tchau. Você assistiu Bom Vivan Ano 19. Oferecimento. Jurerê Internacional, mas você pode chamar de Jurerê In. Escritolândia, o universo do seu escritório. Casa a Caso, Home Styling. Kersten, Florianópolis, Avenida Beira-Mar Norte, número 2518 e São José, Avenida Presidente Kennedy, 333. Quando você pensa em loja de móveis de escritório, imagina o quê? O mesmo de sempre? Nada de especial? Surpreenda-se! Venha conhecer a nova Escritolândia, reformada, moderna, linda e pronta para receber você. São 1.000 metros quadrados de loja com ambientes montados, diretoria, trabalho coletivo, home office, espaços de descompreensão e muito mais. Venha conhecer Escritolândia Capoeiras, o novo universo do seu escritório. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você.